pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo eu tenho um relato para vocês que eu estarei lendo. Tenho tido algumas lives, alguns vídeos gravados aqui com algumas pessoas que estão me chamando para fazer vídeos ao invés de só enviar um relato. Então, se você preferir gravar vídeo comigo, manda um resumo do seu testemunho, do seu relato, e aí a gente combina de vir aqui gravar, tá bom? E eu queria também saber a opinião de todos vocês que estão aqui assistindo os vídeos. O que vocês preferem? Vocês gostam mais quando eu leio os relatos ou vocês preferem quando eu estou ali, tipo, como uma entrevista, né? Fazendo perguntas e a pessoa ali respondendo e contando, né? Você ouvindo a voz ali da pessoa. Quais dos dois vocês preferem? Ou vocês preferem um mix? Um pouquinho de cada? Deixa eu saber aqui nos comentários que aí eu tento trazer o que vocês preferem com maior frequência, ok? E mais um aviso, o curso de formação em terapeutas começa agora, dia 27 de outubro, tá mais perto do que a gente possa imaginar. Eu já tô aqui na expectativa para conhecer vocês, o rostinho de vocês, para estarmos juntos ali durante 6 meses, 2 encontros semanais, ok? Caso você tenha dificuldade de fazer com cartão, caso você não tenha cartão de crédito ou não tenha crédito suficiente, pode entrar em contato comigo que eu posso ajudar para você fazer em menos vezes, mas pelo Pix, tá bom? Então, gente, eu quero aqui deixar esse aviso para vocês porque ali dentro desse curso vocês vão estar sendo também trabalhadas, passando pelo processo, temos terapia em grupo, temos testemunhos ali também, é algo lindo de Deus, que primeiro passa por nós para depois a gente poder ajudar outras vidas. E além disso, você terá também a possibilidade de ter sua independência financeira, ok? Então é isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato comigo, eu vou deixar meu website aqui abaixo, lá tem o meu WhatsApp, você clica que já entra em contato direto comigo. Vamos ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim: Olá, Cris, tudo bem? Que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós e que nos fortaleça para nos mantermos longe destes que tentam roubar nossa luz. Bem, o relato é longo, não é tão longo não, viu, gente? É rapidinho. Esse aqui não é não, quando é eu falo, tá? Mas vamos lá. Mas quero manter ele cheio de detalhes. Ótimo, gosto desses. Conheci essa pessoa no ano de 2021 por meio de um aplicativo de relacionamento. Gente, estão vendo quantos relatos onde foram, né, os aplicativos de relacionamento que atraíram aí essas personas. Porém, não passou apenas de conversas, pois ali é realmente um arsenal de narcisistas. Ótimo, bom você falar isso, é verdade. Sempre tive muito temor a Deus e medo de fazer algo que o desagradasse. Com isso, não passava apenas de conversas, que logo algum fulaninho dizia algo atravessado e eu já cortava. Essa daí é das minhas. Percebeu, né? Depois que você tem o conhecimento aqui, pelo que eu entendi, ela já tinha esse discernimento em relação a essas pessoas. Mas ainda assim, tava lá, né, no site de relacionamentos. É um risco que você acaba correndo, porque realmente tá assim de narcisistas buscando preso ali. Prato cheio. Redes sociais, tá? Facebook, Instagram, é importante também dizer que vários acontecem através de grupos. Eles se infiltram em grupos de evangélicos, fingem ser pessoas de Deus. Tudo quanto é grupo, elas se infiltram e aí eles vão observando. Sabe aquela coisa do predador em busca da presa? É assim, o tempo todo eles funcionam dessa forma, né? Alguém para quem possa sugar. Então, muitas vezes vão usar Instagram, Facebook, porque aí começa aonde eles vão vir de início. O que a pessoa codependente tem? Para eles isso é algo padrão, que eles já sabem, né? Então, codependentes tem necessidade de se sentir amado, amada. Por quê? Porque não foi, né, por um pai e uma mãe lá na infância da maneira correta, né, emocionalmente, não foi. Então ficou aquela falha ali, então passa a vida inteira agora tentando ser valorizado, se sentir valorizado, valorizada, e é através do quê? Fazendo algo pelo outro, porque já foi condicionada a fazer isso, acreditar nisso, né, então eles já sabem. Aí onde eles entram? Dando atenção, fazendo você se sentir especial, fazendo você sentir importante, que você é única, exclusiva, amada, que nunca ninguém foi tão especial na vida dele ou dela como você.
ok? E daí vai, né? Vocês já sabem, o love bombing não é fraco, não. Depende de cada caso, de cada grau, mas eles vão investir nessa coisa de levantar seu ego, de colocar você num pedestal. Primeiro que é pra você realmente cair ali na teia deles, mas depois é pra você estar colocando eles ainda mais acima nesse pedestal. E aí é onde começa tudo, e aí eles te derrubam lá de cima, te jogam lá de cima, e aí você cai e o tombo é feio. Mas Deus é maior. Mas é bem por aí, tá, gente? Eles começam com elogio, vão dar like em tudo que você posta. Aí você fala, nossa, mas essa pessoa... Primeiro vai dar aquela sensação de invasão de privacidade, aquela coisa sufoca, sabe? Você, que é demais. Mas com o tempo, sutilmente, você vai começar a achar que realmente essa pessoa é uma pessoa tão linda, tão lindo. Você vai simpatizar, aí o espelhamento já está sendo feito. Quando você vê, você está se apaixonando por você mesmo, ok? Porque essa pessoa sempre foi e sempre será uma farsa. Ok, continuando. Contudo, em março de 2021, ela coloca entre parênteses, com pandemia e falecimento do meu pai, olha um momento de fragilidade, de vulnerabilidade dela ali, ok? Pandemia e falecimento do pai. Fiquei imensamente carente, o que me fez recorrer novamente a esse aplicativo demoníaco. E por que digo demoníaco? Porque ali foi a porta de abertura para o demônio entrar e fazer estrago na minha vida. Antes de falar sobre isso, esse tempo tenebroso da minha vida, em 2019 tinha enfrentado um relacionamento que hoje, diante de todo o conhecimento, reconheço ser um narcisista oculto. Ela já teve outro antes, olha lá. Esse namoro durou cerca de 5 meses, eu já o conhecia de vista, pois era coordenador de um ministério da igreja próximo à casa da minha tia. Mais um dentro da igreja. Um dia fui a convite do padre para cantar e fui falar com ele. No mesmo dia ele me pediu solicitação de amizade no Facebook e já mandou um imenso texto falando o quanto eu era talentosa. Gente, é desse jeitinho, mas vai vir sutil, tá? Parece que é só um elogio, né? Só para aparecer mesmo. 2 dias depois, pasmem, mas ele veio me falar que não conseguia parar de pensar em mim, que desde que me viu indo em sua direção, em letra maiúscula, ela colocou, ele se apaixonou. Uau! Que coisa especial e única, inacreditável, né? Hoje eu dou risada disso. Eu também, gente, é surreal. Porque é nítido o grau de manipulação dos narcisistas, kkkk. Dei um fora nele, mas ele não se deu por vencido. Isso foi em março. Olha, outra coisa que eu quero deixar aqui interessante. Quando a pessoa dá um fora neles, eles não conseguem manipular e conseguir você pra eles, né, ou elas, eles não esquecem, lembra que são pessoas vingativas? Aí que eles vão te seduzir mesmo pra se vingar. Porque eles já vêm com a intenção de tirar algo de você e depois vai te dar o descarte. É o ciclo deles, né? Eles já sabem que uma hora você vai acordar e vai acabar. Mas quando você dá o fora, aí o descarte tem que ser mais doloroso, né? Pra você sentir mesmo que ele sentiu ou ela sentiu, porque vai fundo na alma no sentido da rejeição. Pra eles é uma rejeição. Ok, continuando. Em agosto, aniversário dele, mandei os parabéns, já que ele havia me enviado no meu aniversário, que foi em maio. Desde maio não nos falamos mais, só em agosto que fui parabenizá-lo. E aí começamos o diálogo. Logo ele pediu meu telefone para conversarmos no WhatsApp e em outubro marcamos nosso primeiro encontro. Nos encontramos, ficamos, e ela coloca entre parênteses, esse tempo já estava um pouco afastada das atividades da igreja. E nos víamos quase todo fim de semana. A desculpa dele para não namorarmos era porque ele estava em reta final do semestre na faculdade e precisava se dedicar para passar, o que o impossibilitava de assumir um namoro. E ela coloca entre parênteses em letra maiúscula, ok, fui inocente, kkkk, que desculpa mais esfarrapada. Sim, quando uma pessoa não quer fazer algo, dá desculpa. Quando quer, dá um jeito, né? Então assim, lógico que isso não impediu vocês de namorar. Usou de desculpa, né? E realmente foi bem esfarrapada mesmo. E ela continua, mas aí já era um sinal de não querer assumir uma relação. Ele em dezembro me falou que tinha passado em todas as matérias, daí joguei. Então já podemos assumir um namoro, né? Meu Deus, o mundo dele caiu.
Falou que pressionava demais, que era no tempo dele, não no meu. Lembro que chorei muito neste dia, porém no dia seguinte fomos à missa e na saída da missa o tão sonhado pedido de namoro. Aí eu já paro aqui de novo, gente. Já começou o morde-a-sopra, que faz parte do vício que ele vai te colocar rapidinho ali, que aí criou o vínculo traumático, os abusos começam e você não consegue mais sair desse encanto, né? Encanto mesmo. É uma coisa assim que você não consegue mais enxergar diante dos seus olhos o que está acontecendo, confusão total. E aí você não consegue mais sair, até que Deus venha, né? Mas até chegar nesse ponto, o sofrimento é grande. E outra coisa importante também que eu deixo aqui, como que eu lembro de coisas que eu também fazia, né? A gente muitas vezes se humilha, vai implorar, sendo que era para ele vir e falar. Então a gente acaba muitas vezes não se respeitando, mas a gente não tem essa consciência, né? Mas falta de respeito, falta de amor próprio. Não se dá o valor, porque jamais hoje eu faria isso que eu fazia antes. De pedir coisas, de cobrar. Não. Quando a gente sabe nosso valor, a pessoa que vai conseguir nos conquistar no sentido de merecer ter a gente na vida dele ou dela, você vai pensar, essa pessoa vai ter uma pessoa maravilhosa. Não é perfeita, não. Não é perfeito, não. Mas uma pessoa assim que tem um bom coração, uma pessoa que vai se dedicar 100%, dar o seu melhor e que ama de verdade. E quer realmente que dê certo, quer construir uma família, enfim, tudo isso que a gente sabe que a gente tem de intenção no coração que neles não existe, é tudo manipulação. Quando você sabe o seu valor, você não permite mais que pessoas te tratem como nada e jogando migalhinhas. Não, não, não. Agora, olha lá, ele já humilhou, né? Impôs ali o controle, sou eu que decido, não é você, você para de me pressionar. Aí você já logo começa, né, ok, então ele não quer nada, aí ele vem e pede namoro, aí você já fica toda feliz, né, é a recompensa, entende? Aí já vai criando aquela coisa do vício, a dopamina, né, vamos lá. Falei pra ele que era para ir conversar com meu pai, amei, ela coloca entre parênteses, sou das antigas, kkk. E ele simplesmente me falou, você tem 30 anos, não é uma criança. Já se sentiu intimidado, quer falar com o pai dela, não. E me senti tão humilhada naquele dia, ó. A noite anterior chorou, agora se sente humilhada. Vai vendo o pacote da alegria que vem das trevas desses seres aí. E então começou o namoro, para me exibir como um troféu. Quer dizer, acho que ele nem falou com o pai dela, não. Sempre que queria sair, ele falava que não estava bem, dizia que iria para lá e ele falava que iria ficar sozinho. Toda vez que nos encontrávamos, a cara dele era de que estava ali por obrigação e a frase preferida dele era: você estragou o meu dia. Uau! Aquilo foi me consumindo e com 5 meses não aguentei. Quando terminei, ele tirou imediatamente tudo que tinha nosso de foto, né? E começou a postar tudo como se eu nunca tivesse existido. Pra você sentir um lixo mesmo, nada. Sofri por um bom tempo. Queria saber dele e ele sempre me humilhando. Pedi para voltar, disse que o amava e ele pisou em mim. Já porque você sentiu o quê? Sentimento de culpa. E Cris, ela diz, rindo, né? Eu chorei por um feio. KKKKK, e coloca feio nisso. Gente, eu também já tive uns feinhos desse na vida. É incrível porque eles têm aquela lábia, né? Muitos são carismáticos, divertidos, engraçados, mas depois você para pra olhar e fala, jamais, né? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com um tipo de pessoa que eu gostaria de me relacionar. E por que conto isso antes de falar sobre o perverso com o qual me casei? Nossa, ainda tem outro, meu pai do céu. Ali não identifiquei as minhas feridas emocionais e como estava abalada com o falecimento do meu pai, caí nas garras de um perverso. Uau! Entendi, ok, então ela contou primeiro do outro, agora ela vai entrar no perverso que foi o que veio através da, né, depois que entrou a pandemia e o falecimento do pai dela. Ela diz, Deus escuta nossas orações, mas o demônio também. Porque eu sempre tive o sonho de receber flores, declarações, anel de compromisso,
Ah, um detalhe. Sim, demorei muito para me relacionar afetivamente. Esse rapaz que mencionei foi meu primeiro namorado aos 30 anos. Interessante. Fiquei 2 anos sozinha vivendo em Deus até baixar esse aplicativo. E por que eu disse que o demônio escuta nossas orações? Quando conheci meu ex-marido, primeiro encontro foi na casa dele para comer pizza com os pais. A mãe enaltecia o filho de ouro, ela coloca em letra maiúscula, que ela tinha. Primeiro dia e um pedido de namoro. Como falar não? Diante de um homem tão perfeito como aquele, fora que eu sempre tive dificuldades em dizer não. E por medo de magoá-lo, disse sim. Isso acontece muito. E muitas vezes, gente, o que acontece? Eles fazem um monte de coisa ali no começo, eles e elas, mas não é genuíno. É para depois você se sentir como se você estivesse devendo algo a ele ou a ela e você se sente mal, uma pessoa má, ruim, então você tem que retribuir como gratidão, aí você fica lá, mesmo não querendo, mesmo te fazendo mal, porque eles ainda vão fazer chantagem emocional. Não caia. 2 dias de namoro e eis que no meu trabalho chega flores e uma declaração linda. Dentro de mim, a minha razão gritava, bandeira vermelha, mas o coração ficava, que homem fantástico. Eu relutei para não querer ele, porque dentro de mim algo tirava minha paz, porém a carência e ver que era tudo o que eu pedia a Deus em oração, ignorei e continuei. 1 semana de namoro e a tão sonhada aliança de compromisso. Mas não era qualquer aliança, era um tolete de aliança. KKKKK. Para todo mundo enxergar. E quando falei do tamanho, a resposta foi, tudo em letra maiúscula ela colocou, todo mundo tem que ver que você tem a mim. Uau! De novo, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Possessão por mim, mas novamente ignorei. Como mencionei, foi meu segundo namoro e nunca tive relação sexual porque queria me guardar para o casamento. Quando conversamos sobre isso, ele na hora achou lindo, disse que viveria comigo esse sonho. Tudo mentira, ela coloca. Um tempo depois de tanto me pressionar, perdi minha tão preciosa virgindade e aquilo acabou comigo. Gente, isso acontece muito. Não é o primeiro relato. Eu também já ouvi isso de pessoas em atendimento, de pessoas próximas que já passaram por isso. Eles são seguidores de Satanás, eles gostam de fazer tudo que vai contra a vontade de Deus em nossas vidas e eles manipulam para que isso aconteça, ok? É desse jeito. Lembro que chorei tanto, pois minha razão tinha certeza que ele não era o amor da minha vida. E eu estava certa, ele tentou novamente ter relação e eu brequei. Me colocou para fora da casa dos pais dele, disse que nunca mais queria me ver. Como era meu primeiro contato sexual, me senti um lixo, usada e vomitei que ele só queria isso e pronto. 2 dias depois ele me procurou pedindo desculpas e falando que ele não era qualquer homem e que honraria a minha vontade. Novamente, tudo mentira. E assim iniciei uma vida sexual ativa. Aí ela coloca entre parênteses, ativa mesmo, eram todos os dias, eu doente, eu sem vontade. Hoje, quando lembro, tenho nojo da forma como era tratada como mulher. E ela diz de novo em letra maiúscula, nenhuma mulher merece ser tocada como objeto. 2 meses de namoro e começo a desconfiar de algumas coisas. Envolvimento com drogas e quando pressionei ele disse que tinha sido usuário, mas que não usava mais. Mentira de novo. Um dia próximo ao Natal saímos para comprar roupa para mim e ele pilhado. Sei que ele me deixou em casa e nem quis entrar. Eu ligava, ele não atendia, só mandou mensagem e logo desconfiei que estava usando. Dito e feito, confessou que eu tinha deixado ele irritado na loja e com isso ele foi usar para aliviar o estresse. E que era minha culpa. Exatamente. Como pode, né? Como todas as vezes, sempre era minha culpa. E aí iniciou meu drama e minha destruição. Ele usava em motéis e eu, por ser ensinada dentro da igreja, detestava esse tipo de local pelo lado espiritual de tantos adultérios, drogas e sexo desregrado que acontece ali.
Verdade. E foi a primeira vez que menti pra minha mãe. Dormi fora e falei que tinha passado mal e que a mãe dele não me deixou sair. O demônio é o pai da mentira e essa foi a primeira de tantas que me dói saber que quebrei a confiança da minha mãe e a machuquei muito por isso. Esqueci de comentar que nesse meio tempo, de outubro de 2021 a janeiro de 2022, terminamos pelo menos umas 10 vezes e eu sempre voltava. Vínculo traumático já foi criado faz tempo, tá? Isso sempre acontece. Essa história aqui, gente, vocês vão ver daqui a pouco, é muito triste, porque quando a gente vai para a parte espiritual, é muito perigoso se envolver com essas pessoas e o que eles influenciam na nossa vida, que podem chegar muitas vezes à destruição. Mas Deus é mais. Ela é linda, dá para perceber, né? Mas olha o que vai acontecer com ela, gente. Eu fiquei chocada quando eu tava lendo, porque isso mexe muito comigo, mas vocês vão entender já já. Em fevereiro, ele apareceu em casa com as roupas dele e disse que queria ficar lá porque o irmão estava morando novamente na casa dos pais e isso o incentivaria a usar drogas novamente. De novo, agora a culpa não é mais sua, agora vai ser do irmão, né? Eu tenho que dividir com a galera. Meu lado empata, e ela coloca entre parênteses, e o da minha mãe também acendeu e permitimos que ele ficasse lá. Um dia, quando fomos na casa dos pais dele, o irmão já não estava lá e ele continuava a querer ficar na minha mãe. Fomos discutindo porque minha mãe já não queria ele mais na casa dela. Ele queria dirigir o carro, mas estava muito agressivo. Falei que não e fomos brigando, gritando um com o outro verbalmente. Foi quando senti uma pancada forte do lado direito do rosto. Gente, ele me deu um soco e onde ele tentou pegar era para desmaiar. Será que ele estava drogado aqui? Porque isso já aconteceu comigo, com o meu ex-sociopata, quando ele estava bêbado. Não chegou a ser um soco no meu rosto, mas ele agrediu também, né, fisicamente, de uma forma diferente. Aí ela coloca em letra maiúscula de novo, mais uma bandeira vermelha. Essa foi vermelhaça, né? Revidei o soco e com isso tirei ele do carro e joguei tudo dele no chão. Fui embora e denunciei na delegacia da mulher. Gostei da atitude, é isso mesmo. Jurei a mim mesma que não voltaria. Mais uma vez um pedido de desculpa e retornei para o relacionamento. Isso acontece, já passei por isso. Surreal. Em agosto de 2022 nos casamos. Eu paguei tudo, cartório, maquiagem, fotógrafo. Minha mãe deu o almoço e ele se sentindo como se fosse o cara mais perfeito do mundo. Mal as pessoas sabiam que dias antes ele quis cancelar o casamento porque cismou que eu o tinha traído. Eu desativei minhas redes sociais por ciúmes dele e isso acontece muito. Não permita, gente, não permita. Comigo isso não dava, não. Eu não cancelava, não. Não. Invasão de privacidade total já ia ser alerta pra mim, eu não aceito, eu já me afastaria. Eu creio, né? Não posso dizer que a gente não sabe, cada caso é um caso. Mas é um alerta grande, isso daí acontece muito, não permita, porque é só o primeiro. A partir dali, tudo que você, né, que ele quiser que você pare de fazer é mudar o seu jeito de se vestir. Quando vê, você já não tem mais identidade. Você já é o que ele quer te transformar e não quem você é. Continuando, falou que tinha isso para ficar atrás de macho, né? No caso que tinha redes sociais para ficar atrás de macho. É porque ele tinha dele para ficar atrás de mulher, né? É projeção. Eles acusam as pessoas daquilo que eles fazem. Cada acusação de um narcisista, de uma narcisista, é eles ali se entregando. É uma confissão deles, né? Do que eles fazem. Queria a senha de tudo, e-mail, Instagram, Telegram, até e-mail corporativo. Mais bandeiras vermelhas e todas ignoradas. Vai você pedir senha das coisas dele? Ah, vai lá que você vai ver. O ciúmes dele era doentio. Isso não é ciúmes, é posse, é controle, é poder sobre você. Parece que é ciúmes, parece que é amor, é cuidado. Ai, porque ama tanto. Ai, porque a ex traiu ele, por isso que ele faz isso com você hoje, sabe? Não é abuso, não. É cuidado, é amor, é medo de te perder. Eu não podia olhar para o lado. Ele dizia, você não me respeita mesmo, não pode ver homem. E eu não estava olhando para lugar algum. Uma vez, no ponto de ônibus, estava olhando para ver se o ônibus estava chegando e de repente ele fecha a cara
Eu entro no ônibus e uma mensagem: você é muito vagabunda. Acha que me faz de otário? Quer dar pra outro pelo jeito, né? Eu não sei, gente, se isso é paranoia mesmo, porque eles são paranoicos, uma insegurança absurda, né? Ou é realmente porque o que eles fazem, eles acham que todo mundo vai fazer com eles, não confiam em ninguém. Ok, e eu, sem entender nada, mandei perguntando o que eu fiz a ele. E ele diz: eu vi tudo, sua biscate, você gosta de negros mesmo, né? Meu pai do céu. Eu te vi olhando para o rapaz. Até hoje eu não sei que rapaz é esse, porque não tinha ninguém na rua, só nós dois. Eu vivia sendo taxada desses nomes e fui ficando agressiva por isso. Essa parte é interessante também, gente. Eu já vi vários casos onde a mulher, que é a vítima que está sendo abusada, começa a agredir o narcisista. É o abuso reativo, mas já de uma forma, né, que vai pro físico. Ela continua: nos casamos e é aí que me afundei. Ele tinha um poder de persuasão tão grande sobre mim que infelizmente caí no mundo das drogas. Gente, essa hora doeu fundo na minha alma. Ah, isso acontece tanto, gente, tanto. Eles têm prazer. E eles, como são frios, calculistas, eles conseguem sair do vício mais fácil. A maioria consegue, principalmente se for mais para psicopatia, porque eles são muito racionais. Agora, as pessoas que já têm traumas, que têm a codependência, têm uma facilidade muito grande de entrar nos vícios, então tem que orar e vigiar, porque olha só, pronto, ela já estava usando droga junto com ele, gente. Isso é muito triste. E era cocaína. E ela fala: comecei a usar com ele cocaína. Foi quando me afundei em dívidas, mas graças a Deus e orações da minha mãe foram 2 meses, porém pareciam anos. E ele começou a usar isso para jogar na cara meus erros. Se eu falava para ele não usar, ele falava: você também usou, não pode falar de mim. Descobri que todas as ex dele usaram por incentivo dele mesmo. E o que ele me falava: não te obriguei a nada, você fez porque quis. Manipulação total. É manipulação não, gente, isso é malignidade, isso é perversidade. Eles induzem as pessoas a beber. Eu já vi um desses praga dos infernos, que toda vez que ia em alguma festa, ele falava que ele não bebia, mas que a mulher dele gostava de beber. E ela ficava bebendo, tadinha, porque já estava naquela confusão mental. Então eu creio que é um escape para você também, provavelmente, né? Você acabou de colocar que você casou com ele, a persuasão dele tão grande sobre você, infelizmente você acabou indo para as drogas. Mas por quê? Porque você já estava enfraquecida. E aí ele vem vendendo aquilo como se fosse a solução para os problemas, a cura, que é muito legal, vai ser bom. O inimigo é assim, ele faz parecer bom o caminho para o inferno, né? Porque se ele mostrar de verdade o que é, você larga na hora. Eu fiquei extremamente agressiva e com isso ia para cima dele. Ele revidava, um homem de 1,89 m com mais de 100 quilos, dizia não ter força para me segurar. Mas eu via ódio naquele olhar. Foi Deus quem me guardou, Cris. Eu sei, linda. Lembro-me do dia que me jogou no chão, ele me chutava, dava socos na minha cabeça. Foi pela graça de Deus que não morri nas mãos dele. Era cheia de hematomas, mas ele me provocava para eu sair de mim e agredi-lo e ele ter motivos para falar que eu era doente da cabeça. Exatamente. A mãe dele o defendia. Nora, ele nunca foi assim, você que precisa melhorar seu jeito. De novo, outra agora para pôr culpa em cima de você. Como ele sempre usou em motel, inicialmente quando ainda não tinha experimentado isso, ficava lá obrigada. Ele me fazia assistir filmes pornográficos e ter conversas cheias de promiscuidade. Aquilo me feria por dentro, porque ia contra tudo que fui ensinada. Toda vez que ele terminava de usar, queria ter relação sexual e eu me sentia como uma atriz desses filmes, porque ele espelhava a cena na cama. No outro dia me pedia desculpas e falava que era efeito da cocaína. Já vi outros casos falando a mesma coisa. Foram 2 longos anos assim. Tudo era efeito do pó, mas o vício só revelava quem ele era. Recordo-me do dia que estávamos tendo relação e por mais de uma vez vi os olhos dele todo negro. Foi muito demoníaco.
Quando ele estava com efeito de pó, eu fazia tudo com os olhos fechados por medo de ver aquilo novamente. Uau! Cris, vários fatos espirituais aconteceram. Minha mãe é uma mulher de muita oração e Deus revelou a ela que o demônio havia entrado em casa e eu o tinha levado, mas ele não ia prevalecer, que eu iria sofrer, mas a minha vida ele não iria tirar. Glória a Deus por isso. Um dia na casa dos pais dele eu estava dormindo e quando a porta abriu era meu ex-marido e perguntei onde ele estava. Ele disse que tinha ido ao banheiro e eu não o vi levantar. Cris, sempre dormíamos de conchinha abraçados e tinha algo me abraçando e só dei conta disso quando ele entrou no quarto. Chega a me arrepiar quando lembro disso. Uau! Isso é real, tá? Isso acontece. Demônio ali abraçando ela enquanto o homem nem estava lá. Imagina? Ele frequentou muita coisa de espiritismo e esses espíritos o acompanhavam. Gente, vocês viram o último relato aqui, que foi uma entrevista que eu fiz? Que ela mesma contou, o testemunho dela, falou várias coisas parecidas aqui, ó. E elas nem se conhecem, tá? Isso é mais uma confirmação. Deus é mais. Um dia, em meio a uma madrugada brigando, escutei passos de salto no corredor e o bebedouro da casa fazendo barulho como se alguém estivesse pegando água. Detalhe, só tinha nós dois em casa. Tinha uma mulher que cantarolava vez ou outra na cozinha de casa. Escutei algumas vezes. Ele dizia que tinha um espírito de mulher que ficava com ele e não deixava ele ter relacionamento. Hoje creio que seja verdade, mas a libertação depende dele e não de mim. Falou tudo. Um dia vi pelo espelho de casa um vulto aos pés da cama. Meia hora depois ele chegou em casa. Sempre que acontecia esses sobrenaturais, não dava 20, 30 minutos ele chegava em casa. Isso também a moça relatou lá, tá? Que ela via vultos. É tudo a legião de demônios que acompanha essas pessoas. Nossa última briga foi devido a não querer dar a ele meu salário, pois ele era o homem da casa e administrador. O dinheiro sempre virava droga, ele sempre era prioridade, a quantidade de contas que me fez em meu nome, empréstimos que fiz com a minha mãe e lógico que eu não aceitei e não dei o meu dinheiro. Me colocou na rua e voltei para minha mãe. Foi aí que ele foi mandado embora, pois estava em experiência. Daí quis voltar para mim. Ah, lógico. Fui firme e não aceitei. Ótimo. Ele atualmente não me procurou mais e agradeço a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Financeiramente devo quase 70 mil reais, mas com o tempo e a ajuda de Deus pagarei tudo, eu creio. Ele era o próprio demônio na minha vida, acusador, dizia, cadê a mulher da igreja que pregava, que cantava? Você não tem mais Deus no seu coração. Gente, surreal. Pelo fato de sempre terminar e voltar, perdi toda a minha rede de apoio, ficando apenas Deus e minha mãe. Agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, pois ela nunca desistiu de mim. E toda vez que ia novamente para viver com ele, ela dizia, volte quando precisar. E ela sabia que eu voltaria uma hora ou outra. Antes dele sumir de vez, me procurou para se enaltecer e dizer que outros homens só ficariam comigo para me usar e que nunca mais seria feliz na vida. Coitado, tá repreendida a maldição todinha para ele, para a vida dele, porque é isso que ele já vive, né? E tentando ali fazer você acreditar nessa mentira das trevas. Já caiu por terra em nome de Jesus. Só entrego a Deus e esperando o divórcio, que por sinal metade das dívidas irão para ele. Afinal, como ele mesmo dizia, não gastei sozinho. Agora espalha para todo mundo que eu tenho outro. Fonte? Vozes da cabeça dele. KKKKK. Eu nem ligo. Deixe falar à vontade. Eu sei quem eu sou e o que não fiz. E sigo em paz. Yes! Cris, deixa aqui meu alerta a tantos homens e mulheres. Se tira a paz, não é de Deus. Poderia ter perdido a minha alma por ter me relacionado com alguém assim. Afinal, ele me fazia ir em biqueiras, correndo risco. Só colocar na balança. Quem ama te protege e não te coloca em perigo. Cuide do seu interior, entenda suas feridas emocionais. Luto contra essa dependência emocional que me fez adoecer em 2 relacionamentos. Hoje busco novamente a Deus e graças a canais como o seu tenho me fortalecido. Que bom, que bom. Por ele apenas rezo, afinal para Deus nada é impossível. Que um dia ele aceite a verdade e mude de vida, mas longe de mim, risos. É isso aí.
Cris, um grande beijo a você e obrigada por ser instrumento de Deus para nós. Obrigada a você, linda. Nossa, eu fiquei muito tocada em relação a essa parte que você falou sobre droga, sobre cocaína em específico, que é algo que mexe muito comigo, gente. Eu fui criada desde pequena, né? Sempre em relação à cocaína, para eu tomar muito cuidado. Foi um medo tão grande que foi gerado em mim por causa disso, de tanta coisa que eu ouvi na minha infância em relação a isso. Toma cuidado, que às vezes eu conhecia amigos de amigas que eu sabia que usava cocaína e eu não conseguia nem falar com a pessoa, eu não conseguia. Eu coloquei realmente, graças a Deus por isso, porque do jeito que eu já sou meio ligada no 220, imagina, eu já teria morrido de overdose. Nunca experimentei e morro de dó quando eu via pessoas usando, né? Gente, juro pra vocês, é mais forte do que eu. Eu soprava aquilo. Já aconteceu de eu ter pessoas, amigos, né, que tinham pessoas próximas que eram viciados em cocaína, até uma época chegaram a traficar. E aquilo me doía tanto, porque eu sei que é o inimigo ele quer destruir vidas, ele quer que a pessoa fique ali no vício. Nossa, eu fico pensando um dia, se Deus me der a oportunidade, eu gostaria de ir lá na Cracolândia, né, falar com essas pessoas, falar do amor de Deus. Eu já tive vício em cigarro, nem se compara a esses outros tipos de vício, mas eu sei o que é você depender de uma coisa que é química, né, que faz você necessitar aquilo, é desesperador. E isso, gente, só Deus pode nos libertar disso. Foi assim que eu consegui me livrar do vício do cigarro. Então, toda vez que eu escuto relatos assim e que eu vejo, gente, olha que ponto chegou, né? Ela podia ter tido overdose, como eu também já conheci pessoas que passaram por isso, tiveram overdose de cocaína, alguns já morreram, outros ficaram totalmente, como eu posso dizer, afetou, né, o cérebro, a pessoa não consegue viver uma vida normal, né? Não consegue pensar normal. Eu não sei dizer o que foi que aconteceu, mas a pessoa ficou incapacitada. Um jovem tão lindo, tinha tudo, né, na vida, se envolveu com amizades, né, erradas. Aí vem o vício, o inimigo, ele faz isso, ele traz um namoradinho, no seu caso foi seu marido. O cigarro também na minha vida começou. O meu primeiro namorado já era um narcisista. E assim que começou tudo isso. Graças a Deus você está livre disso e você sempre teve o cuidado do Senhor sobre a sua vida e sua mãe sempre ali, né, te acolhendo, te recebendo e te cuidando. Então, glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelo relato que você enviou pra gente. Eu pude sentir o seu carinho, eu pude sentir a sua dor e também me alegro em saber que você está liberta desse mal. E é para honra e glória do Senhor, e é para sempre, para toda a eternidade. Gostei do que você disse, né? Deus queira que essa pessoa se entregue aos braços do Senhor, aos pés do Senhor, mas longe de você. Sim, porque agora o teu caminho é seguir no foco naquilo que Deus tem para ti. Não mais com essas pessoas ali tentando te puxar para trás, tentando que você fique lá no fundo do poço junto com eles. Não. Deus é mais em nossas vidas, gente. Não permita. Orai e vigiai, porque o inimigo ele vem ao derredor, tentando encontrar alguém como um leão para destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, é ficar firme em Deus. Busque terapia se você não está fazendo ainda. No caso, eu tô falando para você que deixou o relato, e eu não sei se é recente, né? Se faz pouco tempo, eu não me lembro aqui os detalhes nessa parte. Ou você que está aqui ouvindo esse relato, que você está passando por algo parecido, não se entregue, não desista, ok? Que Deus tem um propósito lindo para sua vida. E é isso, gente, eu deixo aqui essa mensagem de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Beijo no seu coração, compartilhe o vídeo com quem você crê que vai ajudar. Vamos levar essa conscientização adiante para que mais e mais pessoas sejam libertas e curadas deste mal. E é isso. Se você quiser mandar seu relato, meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. E se você quiser gravar uma live, já me deixa ali logo no início falando: Cris, eu quero gravar uma live, eu prefiro, e manda um resumo só para eu conhecer um pouquinho da história, né, desse relacionamento que você teve com uma pessoa com transtorno de personalidade. Deus abençoe. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.